47. A área ao redor já estava negra como breu, mas graças à lua quase cheia, a rocha que se estendia do sopé da montanha norte oferecia uma vista ampla do oceano. As ilhas no mar interior de Seta flutuavam no Mar Negro, mas não havia luzes de embarcações nas proximidades, possivelmente por causa da proibição do governo de tráfego na área. Era impossível saber a posição dos barcos patrulhas ancorados com as luzes apagadas. Shinji contemplara essa paisagem antes, mas de uma posição mais baixa ao deixar o prédio da escola. Logicamente, aquela não era a hora de se alegrar por ver de novo o local. Tudo bem, é aqui, Shinji disse. Ele enfiou a arma no cinto e foi o primeiro a subir pela rocha, oferecendo a mão a Yutaka, que mesmo ofegante por conta da escalada da montanha e pela tensão de poder ser atacado subitamente na escuridão, conseguiu segurar a mão de Shinji e se esforçar para subir. Eles deitaram de bruços e olharam para o outro lado da rocha. Fileiras de árvores escurecidas se estendiam sob seus olhos e bem mais ao longe, uma luz podia ser vista. Era o prédio da escola onde Sakamoto estava. As placas de aço vedando as janelas impediam praticamente qualquer luz de entrar. O prédio se situava a aproximadamente 100 metros do local onde eles estavam, o quadrante da escola. G7 já fora designado proibido, logo os dois morreriam de imediato se entrassem nele, mas eles atentavam para isso. Antes de o sol se pôr, Shinji foi capaz de distinguir quase precisamente o layout do quadrante usando o método de marcação cruzada com sua bússola e mapa. A escola do quadrante G7 estava mais próxima da fronteira de I7, onde Shinji e Yutaka estavam agora, e no mapa, a distância mais curta até a fronteira era de aproximadamente 80 metros. Além disso, conforme o anúncio das 6 da tarde sobre os quadrantes proibidos adicionais, nem F7 nem H7 circundando a escola haviam sido incluídos. Isso lembrou Shinji que Sakamoto informou em seu anúncio das 6 horas que Shotsu Kyoka foi pego no quadrante proibido. Ele era um rapaz homossexual desagradável. Shinji, que tal marcarmos um encontro amoroso? E embora naquele exato momento Shinji realmente não pudesse se preocupar com o que acontecia aos outros, lastimava um pouco que Sho tivesse tido a cabeça provavelmente explodida por uma bomba. Ele se perguntava onde teria acontecido. Ele também sentiu uma pitada de tristeza pela morte de Takakochigo-san. Ela era a garota mais bonita da turma, de acordo com o gosto de Shinji de qualquer forma. E se não bastasse, era amiga de infância de Hiroki Sugimura. Ao contrário do que a maioria do pessoal da turma B acreditava, Hiroki e Takako não estavam se relacionando. O próprio Hiroki disse isso para Shinji. Mesmo assim, o anúncio deve ter sido um choque para Hiroki. Hiroki, onde diabos você está? Shinji decidiu se concentrar no presente. Ele examinou com atenção o prédio da escola e a geografia ao redor dele. Eles teriam que estender uma corda por cima da escola desde onde estavam até o outro lado do quadrante. Na realidade, era uma distância considerável. Olhando de longe a luz fraca que emanava das janelas cobertas com umas placas de aço, Shinji pensou: merda. Sakamoto e seus comparsas estão ali. Está na hora do jantar. Talvez estejam comendo macarrão Dom frito. Ele pensou nesse prato porque era seu favorito. Seu tio costumava prepará-lo quando Shinji visitava a pequena casa de um único quarto alugada por ele. E agora o que mais desejava comer justamente agora. Desgraçados. Shinji já tinha tudo o que precisava, embora sem indicação no mapa. Conforme Shinji confirmou, o local estava apenas marcado com um ponto azul, indicativo de uma residência. Shinji e Yutaka conseguiram encontrar uma cooperativa agrícola mais ao sul da escola, perto da estrada que corta a ilha longitudinalmente. Na entrada do prédio de muros de telhado em Ardósia, havia uma placa com a inscrição Associação Cooperativa Agrícola do Norte de Takamatsu, sucursal da ilha Okishima. Yutaka estava impressionado que Shinji já tivesse adivinhado que eles estavam nessa ilha, localizada ao largo da cidade de Takamatsu. Longe da imagem comum que se tem de uma cooperativa agrícola, essa não contava com um escritório nem máquinas operacionais. Havia
Havia apenas um trator, uma ceifadeira e uma debulhadora espalhados dentro do espaço de um galpão que parecia servir de depósito. O único outro equipamento que encontraram foi uma escrivaninha num dos cantos de um cômodo com uma divisória de madeira. De qualquer forma, acharam ali o nitrato de amônia. Felizmente, estava fresco, sem umidade. Além disso, seria desnecessário coletar gasolina dos carros, pois descobriram várias vasilhas cheias dela. Pegaram a talha do poço vizinho, a casa onde Shinji encontrou o Macintosh PowerBook 150, logo depois do início do jogo, um pouco a leste da cooperativa. O grande problema, no mesmo nível do nitrato de amônia, era a corda. Se eles iriam estender uma corda pelo quadrante G7 diante de seus olhos, precisariam de pelo menos 300 metros dela. Além disso, como teriam que estendê-la bem frouxa para escapar da detenção de Sakamoto e seus comparsas até a finalização do plano, seria recomendado terem ainda mais. Não seria fácil encontrar corda tão comprida. A que havia na sucursal da cooperativa agrícola teria no máximo 200 metros de comprimento. E por ser usada em estufas ou similares, possuía menos de 3 milímetros de diâmetro, o que criava certo problema quanto ao grau de resistência. Felizmente, porém, eles conseguiram encontrar o que parecia ser um depósito de equipamento de pesca particular, afastado da costa ao sul do porto, num quadrante agora proibido juntamente com a área residencial. Apesar de a corda de pesca estar desgastada pela exposição à água do mar e de seu peso absurdo e comprimento de mais de 300 metros, Shinji e Yutaka conseguiram dividir entre si a tarefa de transportá-la e escondê-la na cooperativa. Deixando todo esse material no local, eles foram até ali. Shinji forçava o olhar na escuridão. O sopé da montanha norte, onde estavam, se estendia desse lado da escola e à direita. Em outras palavras, os lados norte e oeste. Para a esquerda da escola, o bosque no leste se estendia até o lado norte da área residencial e até a costa. Havia campos de arroz para além da escola. Havia também grupos de árvores espalhados e, entre elas, era possível ver algumas casas. Ao longe, Shinji e Yutaka mal distinguiam o prédio da cooperativa onde haviam deixado todo o equipamento. Logo à esquerda, a área se tornava aos poucos lotada de fileiras de telhados que se estendiam sobre a fronteira do quadrante proibido e para dentro da área residencial. Yutaka deu um tapinha no ombro de Shinji, que virou o rosto para ele. Yutaka puxou seu bloco de anotações e começou a escrever algo. Antes de começarem a se mover, Shinji confirmou com Yutaka, por outra mensagem escrita, que eles deveriam tomar cuidado para não comentar sobre o assunto quando estivessem conversando. Afinal, se Sakamoto e seus comparsas descobrissem o plano malévolo deles... Shinji estava certo de que explodiriam sem piedade suas coleiras por controle remoto. Ele refletiu também sobre o porquê de Sakamoto haver decidido não detonar de imediato sua coleira e a de Yutaka, possivelmente porque o objetivo do jogo era fazer os estudantes lutarem ao máximo entre si. Sobre isso, ocorreu algo a Shinji, o rumor de que os oficiais do alto escalão do governo apostavam em quem venceria o jogo. Se fosse verdade, embora nada pudesse dizer sobre Yutaka, tinha certeza de que ele, o genial armador da escola do ensino fundamental Shiroiwa, o terceiro homem, devia ser um dos mais cotados. Mais uma razão por que Sakamoto não poderia facilmente acabar com ele. Essa era a hipótese de Shinji. Nesse sentido, Yoshitoki Koninobu e Fumio Fujiyoshi, mortos antes da partida, eram jogadores irrelevantes, ou, para ser mais exato, ninguém apostaria neles. Mesmo sendo verdade, enquanto Sakamoto, aquele bastardo do Kinpatsu Sakamoto, tivesse todos os poderes com relação ao andamento do jogo, poderia explodir a cabeça deles a qualquer instante. Shinji só podia rezar para que isso não acontecesse até que eles conseguissem bombardear a escola. E claro, que Shinji achava a ideia desprezível. Pensar que alguém possuía total controle sobre sua existência o revoltava por completo, pois fora orientado por seu tio a ser autossuficiente em tudo na vida. Ao olhar a luz vinda da escola abaixo, balançou a cabeça. De nada adianta falar isso agora. Ele lembrou a voz do tio ao lhe aconselhar. Não se preocupe com coisas que não dependem de você. Faça o que está ao seu alcance, mesmo que as possibilidades de sucesso sejam inferiores a 1%. Yutaka acabou de escrever sua mensagem e deu um novo tapinha no ombro de Shinji, que voltou os olhos e a examinou. Estava difícil de ver, mas ele a leu sob a luz do luar. Como faremos para esticar a corda? É impossível jogar aquela corda enorme até lá. Como se não bastasse,
nós a deixamos para trás. O que faremos? Ele ainda não tinha explicado isso, afinal estavam completamente concentrados em juntar os materiais. Shinji balançou a cabeça num gesto afirmativo, pegou o lápis e escreveu no bloco de anotações. Eu trouxe fios. Vamos estendê-los para o outro lado e amarrá-los à corda. Então, depois de voltarmos aqui, puxaremos os fios para esticar a corda, pouco antes de executarmos o plano. Ele entregou o bloco de anotações a Yutaka. Depois de forçar a vista, Yutaka olhou para Shinji e balançou a cabeça como se estivesse satisfeito. Em seguida, escreveu: Você vai amarrar uma pedra no fio e lançá-la até lá? Shinji balançou a cabeça para os lados. Yutaka regalou os olhos, surpreso. Depois de pensar um pouco, voltou a escrever. Você vai produzir um arco e flecha? Vai amarrar o fio à flecha para lançá-lo? Shinji balançou a cabeça outra vez. Ele pegou o bloco de anotações e começou a rascunhar com um lápis. Seria uma possibilidade. De qualquer forma, nem mesmo eu conseguiria lançar uma pedra a 300 metros como no jogo de softball. E não posso errar o alvo. Experimente errar a pedra ou a flecha e atingir a escola para ver o que acontece. E mesmo que isso não aconteça se errar e o fio ficar preso em algum lugar, ou seu final. E se no final puxarmos e o fio se romper, não teremos outro para substituí-lo. Tenho um método mais seguro. Yutaka não pegou o lápis dessa vez. Ficou apenas olhando para Shinji com um ponto de interrogação na testa. Shinji continuou. Primeiro amarramos o fio a uma árvore aqui. Depois descemos a montanha segurando a outra ponta do fio. Esticamos bem firme quando estivermos do outro lado. Depois de ler isso, Yutaka lançou um olhar cético a Shinji. Ele escreveu rapidamente. A gente não vai conseguir. Com certeza, o fio vai ficar preso nas árvores, em algum lugar bem no meio do caminho. Shinji riu. Era natural que Yutaka achasse a tarefa impossível. É desnecessário dizer que o caminho tomado pelos dois estava cheio de árvores, de diversos tamanhos, formando uma vegetação densa. Mesmo que conseguissem puxar o fio, evitando o G7, e o esticassem mais tarde, ele poderia ficar preso nas árvores. Apenas descreveria uma grande curva dentro da montanha. Pareceria uma obra de arte contemporânea ao ar livre de aspecto um pouco estranho. A obra em si é gigantesca, mas se você se afastar 5 metros, ela já se torna imperceptível, impedindo distinguir sua inteireza. Nesse sentido, a obra descreve o delicado equilíbrio entre a natureza e os seres humanos. Além disso, as árvores continuavam até perto da escola, tal qual dentro do quadrante G7, repleto de densa floresta, a menos que você fosse um gigante de 100 metros. Falando nisso, tempos atrás ele vira na casa do tio um vídeo antigo com efeitos especiais no qual o super-herói salvava o mundo lutando contra monstros enquanto esmagavam por completo a cidade com os pés, um tipo de filme difícil de se ver hoje em dia. Seria impossível movimentar o fio até a escola sem antes cortar todas as árvores, e essa era a razão óbvia porque Yutaka perguntou de início como fariam para lançar a corda, e por que ele insistia que era impossível. Entretanto, Shinji abriu os braços com elegância. Como estavam deitados de bruços, o efeito não foi tão impressionante, e em seguida escreveu. Que tal lançarmos um daqueles balões com anúncio publicitário, Yutaka? Yutaka leu a nota e franziu o rosto. Shinji fez um gesto a Yutaka, incentivando-o a descer do rochedo e segui-lo. Depois de sentarem sob as rochas, ele enfiou a mão dentro de seu kit de sobrevivência, tirou de lá o conteúdo e o enfileirou sobre o solo. Meia dúzia de latas de gás pesticida, vários carretéis de 100 metros de linha de pesca fina. Foi tudo o que encontrou na cooperativa. Fita plástica e sacos de lixo de vinil preto para uso doméstico. Shinji pegou uma das latas e a mostrou a Yutaka. Com fundo azul e letras vermelhas brilhantes, via-se escrito nela, alterador de voz. Logo abaixo, havia a frase de efeito. Agora, você será o centro das atenções na festa. Ali. Será mesmo? E abaixo dela, a ilustração de um pato que Shinji reconheceu como sendo baseado num personagem de Walt Disney. Um objeto semelhante a um apito estava acoplado à parte superior da lata. Shinji escreveu. Na realidade, o que me levou a bolar essa estratégia foi ter lembrado de ver isso na casa onde encontrei o Powerbook. Sabe o que é? Antes de pegar a talha, Shinji deu um pulo na casa próxima e apanhou as latas. Mas, por que o ocupante da casa teria providenciado algo do gênero? Os arquivos deixados no disco rígido do Powerbook lhe deram uma pista. Títulos como Ciências do 5º ano ou Minutas de relatório do 3º período mostravam que o dono do notebook devia ser um professor de ensino
de ensino fundamental. Sim, ele era provavelmente um dos professores daquela escola. Yutaka levou a mão à garganta e abriu ligeiramente a boca. Exato. Isso faz sua voz ficar parecida com o grasnar de um pato. Tem gás hélio. E esse aqui é um produto defeituoso de fabricação suspensa. Está cheio de gás. Yutaka ainda não estava convencido. Shinji julgou que uma demonstração real seria uma forma mais rápida de explicar o que imaginava. Por isso, rasgou o pacote de sacos de lixo e puxou um deles. Ele o abriu, enfiou nele a válvula da lata supostamente de sucção e a fixou ao saco com a fita de plástico. Fechou hermeticamente a beira do saco com mais fita. Então, pressionou o botão da válvula e o saco começou a inflar rapidamente. Com o dedo no botão, Shinji pensou: seria muito mais divertido com preservativos. Mas, mesmo que eles tivessem camisinhas, elas seriam pequenas demais. Hã? Será que eu tenho alguma? Bem, quer dizer, vamos lá. Isso era para uma excursão escolar, tudo pode acontecer, certo? Como? Como? Se eu ainda tenho preservativos, mesmo tendo jogado fora mudas de roupas para trocar? Sim, ainda os tenho. Bem, é que eu imaginei que poderiam ser úteis. Ok, evitarei entrar em detalhes. Depois de inflar o saco com o gás até que ele ficasse quase totalmente cheio, Shinji virou a extremidade logo acima da lata e a amarrou com fita. Ele pegou um carretel de linha de pesca e o amarrou à ponta do saco. Em seguida, removeu a fita abaixo para liberá-la da lata. Apenas para se certificar, dobrou a margem e a vedou de novo com mais fita. Shinji abriu a mão. O saco de lixo flutuou para cima. Ele se elevou até o fio estar esticado a ponto de quase parecer erguer o carretel, mas parou bem na altura dos olhos de Shinji e Yutaka. Vê? Shinji perguntou em voz alta. Yutaka já tinha balançado a cabeça várias vezes, talvez se dando conta do que acontecia enquanto Shinji trabalhava com a lata. Shinji amarrou mais um pedaço de fio puxando de outro carretel, o esticado abaixo do balão. Apenas para se certificar, ele o fixou com a fita plástica. Com o par de fios em ambas as mãos, ele moveu o balão como se fossem as pernas de uma pessoa caminhando. Então apontou para uma árvore, próxima. Ele movimentou de novo o fio. Sim, em outras palavras, elas eram as pernas do gigante. Eram muito frágeis, parecia-se uma gramacidade, e agora eram mais curtas que eu. Mas, parecendo ter entendido tudo, Yutaka concordou 2 vezes com um grande movimento da cabeça. Depois, sem emitir nenhum som, moveu apenas a boca. Fantástico, Shinji, ele parecia estar dizendo. Mas também poderia ser patético, Shinji. Bem, isso não importa. Shinji pegou o bloco e escreveu. Fazemos mais 1 ou 2 balões e os prendemos um ao outro. Mas ainda não sei até que altura o fio pode ser esticado. Bem, também há a questão do vento, mas vamos tentar de qualquer jeito. Yutaka leu isso e concordou. Shinji olhou para o céu. Os sacos eram pretos, por isso mesmo, sob o luar, Sakamoto e seus comparsas não o identificariam. No momento também o vento era ameno. Mas ele não tinha ideia de como estaria bem alto no céu. Então ele disse, vamos nos apressar. Shinji fez um gesto para que Yutaka segurasse o primeiro balão e puxou outro saco de lixo. Restam 20 estudantes. 48. Shogo levantou-se pouco depois das 10 da noite. Shuya estivera cuidando de Noriko, que permanecia descansando no leito. Ele tateou pelo cômodo praticamente às escuras e entrou na sala de espera. Vou preparar o café, Shogo disse, olhando para Shuya. Depois caminhou depressa pelo saguão. Ele parecia ter boa visão noturna. Shuya voltou ao leito, onde encontrou Noriko de pé, sem a coberta. Você deveria descansar mais um pouco, Shuya aconselhou. Aham. Noriko balançou a cabeça e depois murmurou. Você pode perguntar a Shogo se eu posso pegar uma xícara extra se ele for ferver mais água. Noriko estava sentada na beira do leito, com as mãos ao lado das coxas, envolta pela luz do luar que entrava através da cortina da janela. Ela manteve o queixo pressionado contra a garganta ao olhar para o lado. Claro, mas para quê? Shuya perguntou. Noriko hesitou antes de responder. Eu suei demais. Queria só passar um pano molhado pelo corpo. Talvez esteja pedindo demais. Ah, não, Shuya replicou e concordou rapidamente. Sem problemas. Vou falar com ele. E deixou a sala. Shogo fervia a água na sombria cozinha.
O fogo dos pedaços de carvão postos sob a panela e o cigarro entre seus lábios eram pontos vermelhos, a semelhança de um estranho bando de vagalumes esperando um de seus membros. Shogo. Ao ser chamado por Shuya, Shogo se virou, fazendo a brasa do cigarro se mover. A imagem da chama traçou uma linha grossa no olho de Shuya, para logo em seguida se dissipar. Noriko perguntou se você poderia esquentar um pouco mais de água para ela. Disse que uma xícara seria o suficiente. Ah, Shuya não conseguiu continuar. Shogo o interrompeu. Ele o viu retirar o cigarro da boca e sorrir na luz baixa do luar que atravessava a janela. Claro, uma xícara ou uma pia cheia, não tem problema. Shogo se moveu, pegou com uma tigela a água do balde sobre o assoalho e a adicionou à panela. Ele repetiu o movimento 5 vezes. Deixava a chama do carvão baixa o suficiente para manter a água na panela fervendo. Shuya sentiu o vapor se elevar. Realmente é uma garota, Shogo comentou. O raciocínio de Shogo era mais rápido que o de Shuya. Ele parecia entender o motivo de Noriko pedir água quente. Shuya permaneceu em silêncio, e Shogo, numa atitude pouco comum, continuou tomando a dianteira. Ela quer ficar bonita porque está... Ela quer ficar bonita porque está a seu lado. Shogo soltou uma baforada do cigarro. Shuya permaneceu quieto, para em seguida perguntar. Precisa de ajuda? Não. Shogo parecia balançar a cabeça, contraindo os olhos. Shuya pôde ver sobre a mesa 3 xícaras e um coador de café já equipado com um filtro. Havia também um sachê de chá, sem dúvida para Noriko. Sabe, Shuya. Shuya ergueu as sobrancelhas ao ouvir Shogo falar. O que foi? De repente você ficou muito tagarela. Algo errado? Algo raro. Shogo riu. Entendo como você se sente em relação a Yoshitoki, mas tome cuidado com os sentimentos de Noriko. Shuya silenciou de novo. Depois falou. Por algum motivo, havia traços de insatisfação em seu tom de voz. Eu sei. Você tem namorada? Shogo perguntou em seguida. Não. Shuya deu de ombros. Então, qual o problema? Shogo continuou a olhar a janela, fumando seu cigarro. Não é ruim ser amado. Shuya deu de ombros outra vez. Depois perguntou. Você não tem ninguém? A ponta do cigarro de Shogo brilhava fortemente. Ele não disse nada. A fumaça flutuava devagar na escuridão. Um segredo, hã? Não. Shogo começou a falar, mas de repente tirou o cigarro dos lábios e o jogou dentro do balde de água. Abaixe-se, Shuya, ele sussurrou, agachando-se ao mesmo tempo. Shuya obedeceu às pressas. Seria um atacante? Seu corpo enrijeceu. Vou buscar Noriko. Não faça barulho. Shogo sussurrou mais uma vez. Mesmo antes de ouvir a ordem, Shuya já se encaminhava para a sala de exames onde Noriko estava. Ela continuava sentada na beira do leito, ainda com expressão vaga. Shuya fez sinal para ela se abaixar. Ela deve ter entendido de imediato porque saiu do leito, prendendo a respiração. Shuya lhe ofereceu a mão como apoio enquanto se moviam agachados para a cozinha. Ele olhou para a porta enquanto caminhava em sua direção, mas não havia sombra de ninguém do outro lado dela. Shogo já tinha reunido os kits de sobrevivência, enfiando dentro deles garrafas de água e outros itens, e agora estava ajoelhado ao lado da porta dos fundos empunhando sua arma. O que houve? Shuya perguntou, em voz sussurrante. Shogo ergueu a mão esquerda para silenciá-lo. Shuya não disse nada. Tem alguém lá fora? Shogo sussurrou. Se essa pessoa entrar, sairemos por outra direção. A única coisa visível na escuridão era a chama brilhante do carvão sobre a panela, mas dada a localização da pia, ela não podia ser vista de fora. O som leve de uma batida chegou, afinal, também ao ouvido de Shuya. Vinha da entrada. A porta não abriria porque uma tábua servia de trava. O vidro estava quebrado, portanto a pessoa do lado de fora deveria pelo menos notar a presença de alguém dentro da casa, e que a casa ainda estaria ocupada. Ouviu-se uma pancada, e logo em seguida parou. Aparentemente a pessoa tinha desistido de abrir a porta. Shogo murmurou. Merda. Vamos ter problemas se decidirmos tocar fogo na casa. Eles esperaram, com a respiração contida, mas não se ouvia nenhum som. Então, Shogo fez sinal para que eles se movessem em direção à entrada. Ele pôde ter ouvido um leve ruído. Eles estavam praticamente engatinhando pelo assoalho. Conforme avançavam, Shogo, atrás dos outros dois, estendeu o braço até Shuya, que estava na frente, fazendo parar. Shuya se voltou e, em meio à escuridão, olhou por cima do ombro para Shogo. Ele está dando a volta de novo até a frente. Shogo acenou para a parte de trás. Vamos sair pelos fundos.
Então eles seguiram pelo corredor até a cozinha. Shogo parou de novo antes de entrarem na cozinha. Merda, por quê? Ele sussurrou. Ou seja, a pessoa do lado de fora parecia estar dando a volta outra vez até a porta dos fundos. Reinava o silêncio. Shogo empunhava sua carabina, com Noriko entre ele e Shogo. Shuya também segurava a Sig Sauer, que pertenceu a Kaori Minami. Ele entregou a Smith Wesson para Shogo, decidindo ficar com a arma carregada com mais balas. Mas de repente o silêncio foi quebrado. Uma voz chamou de fora da janela da cozinha, dizendo: É Hiroki. Não tem intenção de lutar. Respondam os três. Quem são vocês? Era sem dúvida a voz de Hiroki Sugimura, o estudante número 11, que juntamente com Shinji Mimura era um dos poucos colegas de turma em quem Shuya poderia confirmar. Que diabos? Shuya murmurou. Isso é incrível! Foi um golpe de sorte. Ele nunca pensou que eles veriam Hiroki. Shuya e Noriko se entreolharam. Noriko mostrava uma expressão de alívio. Shogo impediu Shuya quando ele tentou se levantar. O quê? Quieto. Não levante a voz. Shuya olhou para a expressão séria no rosto de Shogo e respondeu com um gesto exagerado de ombros, sorrindo. Não se preocupe. Podemos confiar nele. Ponho minha mão no fogo. Shogo balançou a cabeça e disse. Como você sabia que havia 3 de nós aqui? Shuya não tinha pensado nisso. Ele refletiu por alguns instantes olhando para Shogo, mas não fazia ideia. Porém, mesmo não sabendo, achou que isso não era tão relevante quanto o fato de Hiroki estar ali. Ele só queria ver o seu rosto agora. Talvez ele tenha nos visto entrar aqui de longe, mas não sabia que éramos nós. Por que então demorou tanto para chegar aqui? Shuya voltou a pensar. Deve ter custado até decidir confirmar quem estava aqui. Com certeza foi isso. De qualquer forma, podemos confiar em Hiroki tranquilamente. Shuya ignorou Shogo, que parecia dizer algo, e elevou a voz para fora da janela. É Shuya, Hiroki. Estou com Shogo Kawada e Noriko Nakagawa. Shuya! Uma voz aliviada replicou. Deixe-me entrar. Por onde eu entro? Antes que Shuya pudesse responder, Shogo levantou a voz. Aqui é Shogo. Dê a volta até a porta. Cruze as mãos atrás da cabeça e não se mova, entendeu? Shogo! Shuya estava prestes a censurar, mas Hiroki de imediato respondeu. Entendido. O que parecia ser a parte superior do corpo de Hiroki pulou pela parte exterior da janela de vidro fosco. Shogo se levantou primeiro e foi até a entrada. Shuya, apoiando Noriko, o acompanhou. Shogo abaixou a cabeça na porta e, depois de examinar o lado de fora pelas frestas no vidro, retirou a trava que a obstruía e abriu a porta, empunhando a carabina. Hiroki Sugimura estava de pé com as mãos cruzadas atrás da cabeça. Ele era ligeiramente mais alto que Shogo, porém mais esbelto. Seus cabelos ondulados, como os de Shuya, desciam até a metade da testa. O kit de sobrevivência estava caído aos seus pés, e por algum motivo havia um bastão de 1,5 metros no solo. Era verdade. Shuya piscava os olhos como se custasse a crer. Ao ver o rosto de Shuya, Hiroki sorriu. Tenho que fazer uma inspeção corporal. Não se mexa. Shogo, já chega! Shogo não deu ouvidos aos protestos de Shuya e avançou empunhando a arma. Ele se postou atrás de Hiroki e primeiro verificou suas mãos atrás do pescoço. Depois deslizou a mão esquerda pelo casaco de Hiroki. Sua mão parou no bolso. Que diabos você tem aí? Vá em frente e tire, Hiroki disse com as mãos juntas. Mas depois me devolva. Shogo tirou o objeto. Tinha o tamanho e o formato de um bloco de anotações grosso, mas era de plástico ou aço. Shuya pôde ver que o painel liso cobrindo a superfície superior refletia a luz do luar. Depois de girá-lo várias vezes, Shogo deu uma gargalhada. Ele movimentou o corpo com o objeto nas mãos e depois olhou o painel contra a luz do luar. Balançou a cabeça, aprovando e o devolveu ao bolso de Hiroki. Depois o revistou minuciosamente, descendo até a bainha das calças. Ele também conferiu seu kit de sobrevivência e, por fim, anunciou. Ok, desculpe por isso. Pode baixar as mãos. Hiroki descruzou as mãos e recolheu do solo seu kit de sobrevivência e o bastão. Aparentemente, ele usava isso como arma. Hiroki. Shuya abriu um sorriso. Vamos, entre. Temos café. Quer um pouco? Hiroki concordou, meio hesitante, e passou pela porta com Shuya e os outros. Shogo olhou para fora antes de fechar a porta. Hiroki permaneceu de pé, imóvel, mantendo as costas para a sapataria ao seu lado, repleta de chinelos enfileirados. Shogo olhou fixamente para Hiroki. O cano da Remington
foi abaixado, mas Shuya notou que o dedo de Shogo permanecia no gatilho e se sentiu um pouco incomodado. No entanto, decidiu não se preocupar. Hiroki olhou para Shuya e Noriko outra vez e em seguida na direção de Shogo. Foi quando Shuya se deu conta de que Hiroki estava incomodado não tanto por ele e Noriko, mas pelo fato de estarem unidos a Shogo. Shuya, Shogo disse. Hiroki parece querer perguntar se não há problemas com o fato de vocês estarem comigo. Hiroki sorriu de leve para Shogo e disse: Não, eu apenas achei a combinação tanto quanto inusitada. Ainda sorrindo, prosseguiu. Shuya jamais estaria ao seu lado se você fosse hostil. Pelo que sei, Shuya é muito bobo para certas coisas, mas está longe de ser estúpido. Shogo respondeu com um sorriso, embora não tirasse o dedo do gatilho de qualquer forma. Hiroki e Shogo acabaram com as trocas de representações. Que maldade falar assim de mim, Hiroki? Shuya lhe ofereceu um sorriso. Noriko disse: Entre. Não é nossa casa, por isso não posso me desculpar pela bagunça. Hiroki sorriu, mas não fez menção de se mover da porta. Apoiando Noriko com a mão esquerda, Shuya apontou com a mão direita para dentro. Entre. Logo teremos que sair daqui, mas ainda nos resta algum tempo. Vamos lhe dar uma festa de boas-vindas. Mesmo assim, Hiroki continuou impassível onde estava. Hiroki deve ter ficado atônito por Shuya ter usado a palavra festa naquela situação. Shuya se deu conta de que esquecera de informar algo importante. Hiroki, nós poderemos fugir daqui. Shogo não vai nos ajudar. Os olhos de Hiroki se arredondaram um pouco. Sério? Shuya confirmou, mas então Hiroki baixou o olhar, em seguida ergueu a cabeça. O problema é que, ele disse, e balançou a cabeça. Há algo que eu preciso dizer. Algo? Shuya franziu a testa. Por que primeiro você não entra? Em vez de aceitar o convite de Shuya, ele perguntou. Vocês três estiveram juntos esse tempo todo? Shuya pensou bem e depois balançou a cabeça. Não. Bem, Noriko e eu estávamos, e depois... Então ele lembrou o que acontecera de manhã. Passara-se algum tempo desde que a imagem do crânio aberto de Tatsumi Chioki lhe assaltara, e outra vez ele sentiu um calafrio lhe passar pela espinha. Bem, muita coisa aconteceu, e acabamos nos unindo a Shogo. Entendo. Hiroki concordou, e depois disse, Ei, vocês viram Kayuko? Kayuko? Shuya repetiu. Kayuko Kotohiki, a estudante número 8? Aquela que, apesar de praticar a cerimônia do chá, parecia mais um italiano que elegante? Não. Shuya balançou a cabeça negativamente. Não a vimos, mas... Shuya pensou em Shogo e olhou para ele, mas Shogo também balançou a cabeça e disse, Eu também não. Claro que Kayuko tinha que estar na ilha. Como seu nome não foi proferido ainda nos anúncios de Sakamoto, ela devia estar viva, a menos que tivesse sido morta depois das 6 da tarde. De novo, Shuya percebeu como ele não podia fazer nada para impedir que a maioria de seus colegas de turma morresse, e se sentiu péssimo. O que tem ela? Perguntou Noriko. Nada. Hiroki disse. Se vocês não a viram, tudo bem. Obrigado. Desculpe, mas preciso ir andando. Ele lançou também a Shogo um olhar de despedida e se voltou para sair. Calma, Hiroki. Shuya exclamou, fazendo-o parar. Onde você vai? Eu falei que, restando com a gente, você se salvará, não foi? Hiroki voltou o rosto em direção a Shuya. Havia tristeza em seus olhos, mas eles ainda carregavam traços do humor irônico que lhe era tão peculiar. Deviam ser traços que todos os amigos íntimos compartilham, como Yoshitoki Koninobu, morto, merda. Shinji Mimura, é claro, e, aparentemente, também Shogo Kawada. Devo encontrar Kayoko a todo custo. Por isso tenho que ir. A todo custo. O que isso poderia significar nesta situação em que se mover somente os deixe mais perto da morte? De qualquer forma, Shuya disse. Espere, você não pode ir, pois nenhuma boa arma você tem. É arriscado, e como você pretende encontrá-la? Hiroki mordeu o lábio inferior, então puxou do bolso o objeto que pouco antes Shogo retirou dele, algo parecido com um palm top, e mostrou a Shuya. Esta é a arma que estava em meu kit de sobrevivência. O professor Shogo já deve ter entendido do que se trata. Tem a ver com isto aqui. Ele apontou para o pescoço enquanto segurava o dispositivo. As coleiras prateadas ao redor do pescoço de Shuya. Noriko e Shogo estavam todas brilhando. Parece que este dispositivo detecta qualquer um usando essas coleiras. Quando há alguém na vizinhança, ele aparece na tela. Mas não é possível dizer a quem a coleira se refere. Shuya entendeu afinal a resposta às perguntas de Shogo. Graças ao dispositivo, Hiroki pode saber que eles três estavam na casa,
e se movimentou acompanhando o movimento deles. Assim como o computador da escola que monitorava suas posições, ele podia averiguar a posição de qualquer um usando uma coleira, embora não pudesse, conforme explicado, distinguir quem fosse. Hiroki enfiou o dispositivo no bolso. Vejo vocês. Ele se despediu e começou a se virar quando, de repente, algum interrompeu. Ah, mais alguma coisa. Tome cuidado com Mitsuko Soma, ele acrescentou, dirigindo um olhar carregado a Shuya, e depois a Shogo. Ela está participando ativamente do jogo. Não sei sobre os outros, mas ela com certeza está. Você cruzou com ela? Shogo perguntou, e Hiroki balançou a cabeça. Não. Mas Takako. Takako Chigusa me alertou sobre ela antes de morrer. Mitsuko a matou. Shuya de repente lembrou que Takako estava morta. Depois de ouvir Sakamoto anunciar a morte dela no pronunciamento das 6, ele ficou preocupado sobre seu efeito em Hiroki, mas estava tão feliz em vê-lo que esqueceu por completo do fato. Hiroki e Takako Chigusa eram bons amigos. Por um tempo, Shuya de fato se enganou achando que os dois estiveram namorando. Mas quando ele casualmente perguntou a Hiroki sobre isso, ele riu e respondeu: Não sou do tipo de homem que poderia se relacionar com Takako. Nós nos conhecemos desde criança. Vivíamos brincando de esconde-esconde e coisas assim. Quando brigávamos, era eu quem terminava chorando. E, claro, que Takako Chigusa era uma atleta fantástica e muito dinâmica, mas só algo engraçado, pois nem se comparava a Hiroki, com mais de 1,80 m de altura e lutador de artes marciais. Tempos atrás, na única visita de Shuya à casa dele, Hiroki com relutância mostrou-lhe como podia partir uma tábua de cedro com a palma da mão. Mas agora, Takako Chigusa estava morta. Considerando a forma como Hiroki acabara de descrever, ele estava lá quando isso aconteceu. Então você estava com ela? Noriko perguntou com delicadeza. Hiroki balançou a cabeça. Somente no fim. Quando saímos, eu me escondi em frente da escola, esperando por ela, mas então Yoshio voltou e eu me distraí e acabei me desencontrando de Takako. E ao procurar por ela, perdi minha oportunidade de me juntar a você, Shuya ou a Shinji. Shuya moveu o queixo para cima e para baixo várias vezes, concordando. Então Hiroki estava em frente da escola até Yoshio Akamatsu voltar. Ele provavelmente se escondeu no bosque. Era perigoso, mas isso apenas mostrava como Takako era importante para ele. Mas Hiroki prosseguiu. Eu encontrei Takako, porém já era muito tarde. Dizendo isso, Hiroki abaixou a cabeça, balançando-a várias vezes. Sem ouvir mais nada, Shuya entendeu que no momento em que Hiroki encontrou Takako, ela estava morrendo, depois de ser abatida por Mitsuko Soma. Shuya pensou em contar a Hiroki como Yoshio Akamatsu matou Mayumi Tendo e como ele quase acabou com Shuya também. Mas isso era irrelevante agora. Yoshio Akamatsu também estava morto. Não sei se é mais conveniente a ser dito nesse caso, mas meus pêsames. Não sei se é mais conveniente a ser dito nesse caso, mas meus pêsames, Noriko disse. Hiroki sorriu de leve e respondeu: Obrigado. De qualquer forma, Shuya disse. Entre. Vamos conversar sobre isso para que a... Ele pretendia dizer à pressa, mas se conteve. Se Hiroki desejava ver Kayuko enquanto os dois estivessem vivos, o que mais poderia fazer se não se apressar? Enquanto a ligação de Hiroki com Takako Chigusa era clara, Shuya não fazia ideia do porquê era tão importante para ele encontrar Kayuko. Mas, seja como for, enquanto eles estavam ali conversando, ela poderia estar lutando com alguém ou mesmo morrendo. Hiroki sorriu. Parecia adivinhar o que Shuya pensava. Shuya passou a língua nos lábios. Ele olhou para Shogo antes de falar. Se você insiste, ele olhou para Hiroki e prosseguiu. Vamos te ajudar a procurá-la. Mas Hiroki recusou terminantemente. Ele apontou Noriko com o queixo. Noriko está ferida. É muito perigoso. Não posso aceitar, Shuya. Shuya não conseguia se conter. Mas você poderia estar a salvo conosco? Como vamos nos encontrar outras vezes se você partir? Realmente, se eles se separassem, seria praticamente impossível voltar a se ver. Hiroki. Shogo chamou de repente. Ele ainda segurava a arma, mas seu dedo não estava mais sobre o gatilho. Hiroki olhou para ele, e Shogo tirou algo pequeno do bolso com a mão livre. Ele o levantou até a boca e mordeu sua ponta de metal, girando-o. O objeto emitia um som de um pássaro. Ti, 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 tico, tico. Era um som alto, vívido e divertido, como o trinar de um tordo ou de um chapim. Shogo afastou a mão da boca e Shuya percebeu que o aparelho de Shogo que emitia o som era um apito de pássaro. Por que ele teria aquilo? Era um desses objetos que imitavam o
tirleio das aves. Quer você encontre Kayoko ou não? Shogo disse. Se desejar nos ver, faça uma fogueira em algum lugar e queime madeira verde. Com isso, criará fumaça. Faça 2 fogueiras. Logicamente, afaste-se assim que acendê-las, porque você somente atrairá atenção. E certifique-se de que você não provocará um incêndio. Assim que virmos, emitiremos por 15 segundos esse apito a cada, digamos, 15 minutos. Tente nos encontrar seguindo esse som. Ele apontou para o apito de pássaro. Este som é sua passagem para fora daqui. Se você estiver disposto, pode pegar o nosso trem. Hiroki concordou. Ok, vou fazer isso. Obrigado. Mais uma coisa. Shogo pegou seu mapa. Ele o desdobrou e o entregou junto com seu lápis para Hiroki. Desculpe te atrasar, mas você pode marcar no mapa onde Takako foi morta? Se você viu mais alguém, gostaria de saber também onde foi. Hiroki ergueu de leve a sobrancelha e pegou o mapa. Ele abriu sobre a sapateira, aproveitando a luz do luar proveniente da janela, e segurou o lápis. Dê-me seu mapa, vou escrever a localização que conhecemos dos corpos. Dê-me seu mapa, vou escrever a localização que conhecemos dos corpos, Shogo disse. Hiroki parou de escrever e entregou a Shogo o mapa. Os dois começaram a marcar os mapas lado a lado. Vou fazer um pouco de café, Noriko disse e largou o braço de Shoya. Ela arrastou a perna direita, usando a parede como apoio para se dirigir à cozinha. Takako chegou a dizer se Mitsuko tem uma metralhadora? Shogo perguntou enquanto escrevia. Não. Hiroki respondeu sem erguer a cabeça. Ela não comentou nada sobre isso. Sei que ela foi atingida várias vezes nas costas. Não foi um único disparo. Entendo. Conforme os dois avançavam na tarefa, Shuya, a seu lado, descreveu os destinos de Yoshio Kamatsu, Tatsumi Chioki e Kyoichi Motobuchi. Hiroki acompanhava enquanto escrevia. Shogo terminou de marcar o mapa e o mostrou a Hiroki. Aqui é onde Kaori Minami foi morta. Shuya viu Hirono escapar. Ela pode ter feito isso em autodefesa, mas é sempre bom tomar cuidado. Hiroki concordou. Então, inesperadamente, ele disse. Eu também vi Kaori. Ele apontou o local no mapa. Foi antes do meio-dia. Ela atirou de repente em mim, mas acredito que estava em pânico. Shogo concordou e trocou o mapa de Hiroki com o dele. Noriko voltou pelo corredor, segurando uma xícara. Shuya veio até ela, que caminhava a passos incertos, e pegou a xícara de sua mão. Ele a ofereceu a Hiroki, que sentiu o aroma, assobiou levemente e depois a segurou. Obrigado, ele disse a Noriko e tomou um gole. Logo depois colocou a xícara no piso da entrada. Estava praticamente cheia. A gente se vê. Espere. Shuya puxou sua Sig Sauer debaixo do cinto, com seu cabo apontado para Hiroki. Ele lhe ofereceu a arma. Ele também puxou um pente extra do bolso. Se você insiste mesmo em ir, leve esta com você, ok? Temos uma carabina e mais uma pistola. A primeira arma era de Kyoichi Motobuchi, e a Smith & Wesson que Shuya carregava estava agora enfiada na cintura da calça de Shogo. De qualquer forma, entregar a Sig Sauer reduziria a capacidade de luta do grupo, mas Shogo não demonstrou oposição. Porém, Hiroki balançou a cabeça, negando. Você precisa dela, Shuya. Use-a para proteger Noriko. Não posso aceitá-la. Eu não seria capaz de matar ninguém com isso. Ele inclinou a cabeça e examinou Shuya e Noriko, abriu um leve sorriso e acrescentou. Eu sempre achei estranho vocês dois não estarem namorando. Disse apenas isso, e depois de fazer uma discreta reverência para cada um deles, calmamente abriu a porta. Hiroki, Noriko chamou. Sua voz estava calma. Tome cuidado. Vou tomar, obrigado. E rezo pela felicidade de vocês. Hiroki, Shuya conseguiu dizer, embora estivesse engasgado pela emoção. Vamos nos ver de novo, eu prometo. Hiroki concordou, balançando a cabeça, e partiu. Shuya apoiou Noriko e passou pela porta, olhando Hiroki, enquanto ele rapidamente subia a montanha à direita e desaparecia. Sem uma palavra, Shogo fez um gesto para Shuya e Noriko voltarem para dentro e fechou a porta. Shuya respirou e virou-se para dentro da casa. Ele mal podia enxergar o vapor ainda subindo da xícara que Hiroki deixara sobre o piso. Restam 20 estudantes.